O Concílio de Nicéia, realizado no ano de 325 d.C., é um dos eventos mais significativos da história do cristianismo. Convocado pelo imperador Constantino, esse concílio reuniu bispos de diversas partes do mundo cristão para discutir questões doutrinárias que ameaçavam a unidade da Igreja. A principal questão em debate era a controvérsia ariana, uma doutrina que negava a plena divindade de Jesus Cristo, causando grande divisão entre os cristãos da época. Para entender a importância do Concílio de Nicéia, é necessário voltar um pouco na história do cristianismo. Durante os primeiros séculos, a Igreja cristã enfrentou perseguições severas por parte do Império Romano. No entanto, essa situação mudou radicalmente quando Constantino se tornou imperador e adotou uma política de tolerância religiosa, culminando no Edito de Milão, em 313 d.C., que concedia liberdade de culto aos cristãos. Com a crescente aceitação do cristianismo, surgiram debates teológicos que ameaçavam a unidade da Igreja. Um dos mais controversos era a doutrina de Ário, um presbítero de Alexandria, que ensinava que Jesus Cristo era uma criação de Deus Pai e, portanto, não era coeterno nem consubstancial com ele. Essa visão ficou conhecida como arianismo e rapidamente se espalhou, causando divisões profundas dentro da Igreja. Diante da ameaça que a controvérsia ariana representava para a unidade do Império e da Igreja, Constantino convocou um concílio ecumênico em Nicéia, na atual Turquia. O encontro contou com a participação de cerca de 300 bispos de diversas regiões do mundo cristão, incluindo representantes da Ásia Menor, África do Norte, Europa e Oriente Médio. As discussões foram intensas e envolveram não apenas questões teológicas, mas também disputas políticas e eclesiásticas. A principal questão debatida era a natureza de Cristo e sua relação com Deus Pai. A posição defendida por Atanásio, diácono de Alexandria, prevaleceu. Cristo era da mesma substância, homoousios, do Pai, o que significava que ele era plenamente divino. Como resultado do concílio, foi formulado o Credo Niceno, um documento que estabelecia a ortodoxia cristã em relação à Trindade e à divindade de Cristo. O credo afirmava que Jesus Cristo era Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Essa declaração refutava diretamente as ideias arianas e servia para unificar a doutrina cristã. Além de definir a natureza de Cristo, o concílio também abordou outras questões importantes, como a data da celebração da Páscoa e a disciplina eclesiástica. A decisão sobre a Páscoa foi fundamental para unificar a prática litúrgica da Igreja, garantindo que todos os cristãos celebrassem essa data ao mesmo tempo. O Concílio de Nicéia teve um impacto duradouro na história do cristianismo. Embora o arianismo tenha sido condenado, suas ideias continuaram a circular por muitos anos, levando a novos concílios e debates teológicos. O próprio Constantino, que inicialmente apoiou a decisão de Nicéia, mais tarde demonstrou simpatia pelos arianos, o que resultou em novos conflitos dentro da Igreja. Nos séculos seguintes, a controvérsia ariana ressurgiu em diferentes momentos, mas foi definitivamente resolvida no Primeiro Concílio de Constantinopla, em 381 d.C., que reafirmou as decisões de Nicéia e expandiu o Credo Niceno para incluir uma formulação mais detalhada sobre o Espírito Santo. O Concílio de Nicéia estabeleceu um precedente para futuros concílios ecumênicos, nos quais a Igreja se reuniria para resolver questões doutrinárias. Além disso, sua influência pode ser sentida até os dias de hoje, pois o Credo Niceno continua sendo recitado em muitas tradições cristãs como uma afirmação fundamental da fé. O evento também marcou o início de uma relação mais estreita entre a Igreja e o Estado, algo que moldaria a história do cristianismo nos séculos seguintes. A partir de Nicéia, os imperadores romanos passaram a desempenhar um papel mais ativo nos assuntos eclesiásticos, o que teve consequências tanto positivas quanto negativas para a Igreja. O Concílio de Nicéia não foi apenas um evento isolado, mas sim o primeiro de uma série de concílios ecumênicos que buscavam definir a ortodoxia cristã.
O debate sobre a natureza de Cristo continuou por séculos, levando a novas formulações teológicas e ao desenvolvimento do conceito da Trindade. A condenação do arianismo não significou seu desaparecimento imediato, pois ele continuou a ser defendido por diversos grupos e até mesmo por imperadores que sucederam Constantino. No entanto, a posição defendida por Atanásio e consolidada no Concílio de Constantinopla tornou-se a base da teologia cristã. A relação entre o Estado e a Igreja, que começou a se fortalecer nesse período, teve consequências significativas. Por um lado, a proteção imperial permitiu que o cristianismo se expandisse e se consolidasse como a religião dominante do Império Romano. Por outro, a influência do poder secular sobre a Igreja gerou desafios, incluindo interferências políticas em questões teológicas e disputas pelo controle da liderança eclesiástica. Essa relação de proximidade entre Igreja e Estado seria um tema recorrente na história do cristianismo, influenciando eventos futuros como o Grande Cisma e a Reforma Protestante. A estrutura e o funcionamento da Igreja também foram impactados pelo Concílio de Nicéia. A autoridade dos concílios ecumênicos foi estabelecida como um meio de resolver disputas doutrinárias e garantir a unidade da fé cristã. Esse modelo seria replicado em concílios posteriores, que definiriam questões como a cristologia, a natureza do Espírito Santo e a veneração de imagens. Além disso, a definição de um credo comum ajudou a consolidar uma identidade cristã unificada, permitindo que a fé se espalhasse por diferentes culturas e regiões sem perder sua essência teológica. O impacto do Concílio de Nicéia se estendeu para além do âmbito religioso. A decisão de Constantino de convocar o concílio e de envolver-se diretamente nas discussões demonstrou a crescente influência do cristianismo na política imperial. A conversão do imperador ao cristianismo, embora debatida por historiadores, foi um marco na transição do Império Romano do paganismo para uma sociedade cristianizada. Esse processo culminaria, algumas décadas depois, com o Edito de Tessalônica, promulgado por Teodósio I em 380 d.C., que estabeleceu o cristianismo niceno como a religião oficial do Império Romano. O Concílio de Nicéia foi um marco na história do cristianismo, definindo a ortodoxia doutrinária e garantindo a unidade da fé em um momento crucial. Sua importância transcende o contexto histórico de sua realização, influenciando gerações de cristãos e moldando a teologia cristã até os dias atuais. Ao estudarmos esse evento, podemos compreender melhor as raízes da nossa fé e a importância da busca pela verdade teológica. Nicéia não foi apenas um concílio, mas um ponto de virada que determinou os rumos do cristianismo e consolidou princípios fundamentais que continuam a guiar milhões de fiéis ao redor do mundo.